O Pequeno Príncipe. A Leon Werth. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa adulta. Tenho um bom motivo. Essa pessoa é o melhor amigo que possuo no mundo. Tenho um outro motivo. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda um terceiro. Essa pessoa grande mora na França, e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças. Mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. A Leon Werth. Quando ele era pequenino. Capítulo 1. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia, que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. No livro estava escrito: as jiboias engolem, sem mastigar, a presa inteira. Depois não conseguem sequer se mexer e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva, e fiz, com um lápis de couro, o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes, e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas, e dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática e à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fui desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas adultas não compreendem nada sozinhas. E é cansativo, para as crianças, estar toda hora explicando. Tive então que escolher uma outra profissão, e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir, logo à primeira vista, a China e o Arizona. É muito útil, quando se está perdido na noite. Tive assim, ao longo da vida, muitos contatos com muita gente importante. Convivi muito no meio das pessoas grandes. Observei-as bem de perto. Isso não melhorou, de modo algum, a minha antiga opinião. Quando encontrava alguma pessoa, que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, que sempre guardei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva. Mas a resposta era sempre a mesma: é um chapéu.
Então eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance. Falava-lhe de baralho, de golfe, de política e de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Capítulo 2. Assim fui vivendo sozinho, sem amigo com quem pudesse realmente conversar. Até o dia, cerca de 6 anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para executar, sozinho, o difícil conserto. Era, para mim, questão de vida ou de morte. Só dava para 8 dias a água que eu tinha. Na primeira noite, dormi na areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que o náufrago numa tábua, perdido no meio do oceano. Imaginem, então, a minha surpresa, quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: "Por favor, desenha-me um carneiro." Desenha-me um carneiro. Pus-me de pé, como atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos. Olhei ao meu redor. Vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário, que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que, mais tarde, consegui fazer dele. Meu desenho é, seguramente, muito menos encantador que o modelo. Não é minha culpa. Fui desencorajado, aos 6 anos, da minha carreira de pintor, e só aprendi a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava para aquela aparição, com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam, que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a 1000 milhas da região habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe: "Mas, que fazes aqui?" E ele repetiu-me então, brandamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: "Por favor, desenha-me um carneiro." Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a 1000 quilômetros de todos os lugares habitados, e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me, então, que eu havia estudado de preferência geografia, história, matemática e gramática, e disse ao garoto, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: "Não tem importância. Desenha-me um carneiro." Como jamais havia desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia: o da jiboia fechada. E fiquei boquiaberto de ouvir o garotinho replicar: "Não. Não. Eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa, e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso é de um carneiro. Desenha-me um carneiro." Então eu desenhei. Olhou atentamente, depois disse: "Não. Esse já está muito doente. Desenha outro." Desenhei de novo. O meu amigo sorriu amavelmente, com indulgência. "Bem vês que isto não é um carneiro. É um bode. Olha os chifres." Fiz mais uma vez o desenho. Mas ele foi recusado como os anteriores.
Este aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito. Então, perdendo a paciência, como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado. E arrisquei. Esta é a caixa. O carneiro está dentro. Mas fiquei surpreso de ver, iluminar-se, a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Você acha que este carneiro vai precisar de muito capim? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Com certeza, haverá capim suficiente para ele. É pequenino o carneirinho que lhe dei. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha! Adormeceu. E foi desse modo que eu conheci, um dia, o Pequeno Príncipe. Capítulo 3. Levei muito tempo para compreender de onde viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso, e que foram, pouco a pouco, revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião. Não vou desenhá-lo aqui, é muito complicado para mim. Perguntou-me, bruscamente. Que coisa é aquela? Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. O meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voava. Então ele exclamou. Como? Tu caíste do céu? Sim. Disse eu modestamente. Ah! Como é engraçado! E o Pequeno Príncipe deu uma bela risada, que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida ele acrescentou. Então, tu também, vens do céu. De que planeta és tu? Vislumbrei um clarão no mistério da sua presença. Interroguei repentinamente. Tu vens, então, de outro planeta. Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, observando o avião. É verdade que, nisto aí, não podes ter vindo de longe. Mergulhou então num pensamento, que durou algum tempo. Depois, tirando do bolso meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Vocês podem imaginar quanto fiquei intrigado com essa meia confidência sobre os outros planetas. Esforcei-me, então, por saber mais um pouco. De onde vens, meu bem? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou meditando em silêncio. E respondeu depois. O bom é que a caixa que me deste poderá, de noite, servir de casa. Claro. E se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia. E uma estaca. A proposta chocou o príncipezinho. Amarrar. Que ideia esquisita! Mas se tu não o amarras, ele vai-se embora, e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde queres que ele vá? A qualquer lugar. Por aí. Andando sempre para frente. Então o Pequeno Príncipe observou seriamente. Não faz mal. É tão pequeno onde moro. E depois, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou.
Quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Capítulo 4. Aprendi, assim, uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Isso não me causava grande surpresa. Sabia que além dos grandes planetas como a Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes a centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, dá-lhe por nome um número. Chamam, por exemplo, asteroide 3251. Tenho boas razões para acreditar que o planeta de onde vinha o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas, pela maneira como estava vestido, ninguém acreditou nele. Os adultos são assim. Felizmente para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, com uma roupa muito elegante. Então, dessa vez, todo mundo se convenceu. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612, e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca: qual é o som da sua voz? Que jogos preferem? Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam: qual é sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes: vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado. Elas não conseguem imaginar essa casa. É preciso dizer-lhes: vi uma casa de 600 contos. Então elas exclamam: que beleza! Assim, se a gente lhes disser: a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria, e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas darão de ombros e nos chamarão de criança. Mas se dissermos: o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas. E não atormentarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças devem ser muito compreensivas com as pessoas grandes. Mas, com certeza, nós que compreendemos a vida, nós não ligamos aos números. Gostaria de ter começado esta história à moda dos contos de fada. Teria preferido dizer: era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele, e que tinha necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isto pareceria sem dúvida muito mais verdadeiro. Não quero que leiam meu livro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Faz já 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não o quero esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem amigos. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por causa disso que comprei uma caixa de tintas, e alguns lápis também. É duro pôr-se a desenhar na minha idade. Quando nunca se fez outra tentativa além das jiboias fechadas e abertas dos longínquos 6 anos. É claro que vou me esforçar para fazer retratos o mais semelhantes possível. Mas não tenho muita esperança de conseguir. Um desenho vai bem, e o outro já não se assemelha. Engano-me também no tamanho.
Ora o príncipezinho está muito grande, ora pequeno demais. Hesito também quanto à cor do seu traje. Vou arriscando então, aqui e ali. Enganar-me-ei provavelmente em detalhes dos mais importantes. Peço que me perdoem. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele. Mas, infelizmente, não sei ver carneiro através de caixa. Sou um pouco como as pessoas grandes. Acho que envelheci. Capítulo 5. A cada dia eu aprendia alguma coisa sobre o planeta, sobre a partida, sobre a viagem. Mas isso devagarinho, ao acaso das reflexões. Foi assim que vim a conhecer, no terceiro dia, o drama dos Balbás. Dessa vez ainda, foi graças ao carneiro. Pois, bruscamente o príncipezinho me interrogou, tomado de grave dúvida. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim. É verdade. Ah! Que bom! Não compreendi logo por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos. Mas o príncipezinho acrescentou. Por conseguinte, eles comem também os baobás. Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que, mesmo que ele trouxesse uma manada de elefantes, essa manada não daria cabo de um só baobá. A ideia da manada de elefantes fez o pequeno príncipe dar risada. Teria que colocar uns sobre os outros. Mas notou, em seguida, sabiamente. Os baobás, antes de crescer, são pequenos. É fato. Mas por que desejas tu que os carneiros comam os baobás pequenos? Por que haveria de ser? Respondeu-me, como se tratasse de uma evidência. E foi-me preciso um grande esforço de inteligência para compreender sozinho esse problema. De fato, no planeta do príncipezinho havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Por conseguinte, sementes boas, de ervas boas. Sementes más, de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra até que uma cisme de despertar. Então ela espreguiça, e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se é de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancá-la tão logo seja reconhecida. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho. As sementes de baobás. O solo do planeta estava infestado. Se um baobá a gente custa descobri-lo, nunca mais se livra dele. Ele invade todo o planeta. Perfura-o com suas raízes. E se o planeta for demasiado pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina. Disse-me mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a higiene matinal, é necessário fazer cuidadosamente a limpeza do planeta. É preciso que a gente se conforme em arrancar, regularmente, os baobás logo que se distinguem das roseiras, com as quais muito se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. Um dia aconselhou-me a tentar um belo desenho, que fizesse essas coisas entrarem de uma vez na cabeça das crianças. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes, não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde. Mas, quando se trata de baobá, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Havia deixado 3 arbustos. E, de acordo com as indicações do príncipezinho, desenhei o tal planeta. Não gosto de tomar o tom de moralista. Mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido,
E tão grandes os riscos daquele que se perdesse num asteroide, que, ao menos uma vez, faço exceção à minha reserva. E digo, portanto, crianças, cuidado com os baobás. Foi para advertir meus amigos de um perigo, que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, sem que pudéssemos suspeitar, que tanto caprichei naquele desenho. A lição que eu dava valia a pena. Talvez vocês perguntem: por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é simples: tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelo sentimento de urgência. Capítulo 6. Assim eu comecei a compreender, pouco a pouco, meu pequeno príncipezinho, a tua vidinha melancólica. Muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste, na manhã do quarto dia: gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa, e logo depois, riste de ti mesmo. Disseste-me: eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira. E contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia eu vi o sol se pôr 43 vezes. E um pouco mais tarde acrescentaste: quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Estavas tão triste assim no dia dos 43. Mas o príncipezinho não respondeu. Continue acompanhando na parte 2. Curta o vídeo. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Obrigado.